Aspectos psicológicos da interação ser humano-animal de companhia. Vocês sabem que os animais eles conseguem captar os nossos sentimentos, nossas expectativas. Eles percebem quando a gente está triste, eles percebem quando a gente está alegre. Eles conseguem reconhecer a nossa linguagem corporal, inclusive a nossa linguagem mesmo, né? Dependendo do animal. Quem tem um cão em casa sabe disso. A gente fala uma palavra determinada, eles já sabem, conseguem entender o que vai acontecer, né? Passear, comer. Se vocês usarem essas palavras com frequência, associando isso ao ato em si, logo eles vão saber, né? Então, quem mora em apartamento, que sai com o seu cachorro, pegou a guia, vamos passear, ele já sabe que vai passear, né? Então, eles reconhecem a nossa linguagem, tanto corporal como a linguagem mesmo, né? Através de alterações químicas que acontecem no nosso organismo, eles conseguem identificar como que está o nosso humor, como que está a nossa saúde, como que está o nosso corpo em geral, né? A gente falou ainda há pouco com relação à questão da hipoglicemia. Não só em relação à hipoglicemia, mas em relação a outros fatores, eles também conseguem perceber como que a gente está se sentindo. Uma experiência foi realizada com cães numa prisão feminina em Purdy, nos Estados Unidos. Ela consistia em ensinar as detentas a fazer adestramento. E os resultados que eles tiveram com isso foi surpreendente. As detentas que foram utilizadas nesse experimento, a grande maioria delas não voltou a cometer crime. E os animais foram efetivamente bem adestrados. Então, isso trouxe, segundo a pesquisa, alguns benefícios emocionais para essas pessoas, tá? Que seriam uma diminuição dos distúrbios psicológicos dessas pessoas, né? Estão submetidas a uma situação estressante dentro de uma cadeia com restrição de liberdade, longe dos seus entes queridos, recebendo uma punição, mas sofrendo com isso, reduzindo também o sentimento de solidão e aumentando os sentimentos de intimidade e constância em função da relação que essas detentas tinham com esses animais. Tá? Então, realmente, existem vantagens psicológicas nessa interação ser humano-animal e não são poucas. Qual que é o papel do animal de companhia na família? Segundo Lantzmann, em 2004, esse papel vai depender fundamentalmente de 4 aspectos: a estrutura familiar, a força física e emocional do animal, a fragilidade de cada membro dessa família e as propensões emocionais e o clima social que se encontra dentro dessa família. Então, o papel que o animal vai exercer dentro dessa família vai depender desses 4 aspectos. Tá? E ele classifica esses papéis em 4 tipos diferentes, que a gente vai ver agora. O primeiro deles, que ele chama de paciente identificado. Nesse caso, o funcionamento da família ele vai acontecer em função e ao redor do comportamento desse animal. Então, o cão ele é o portador do problema. O cão ele é a causa de toda a dificuldade que essa família tem ou de toda a alegria que essa família passa. Então, o cão é o portador do problema, o cão é o responsável por toda a situação que esteja acontecendo, seja positiva ou negativa, dentro dessa família. Esse papel é chamado de paciente identificado.
O segundo papel é o facilitador de homeostase. Então, nesse caso, a relação da família com o animal, ela vai favorecer, né, a relação e vai atuar, como o nome diz, como um mecanismo de homeostase, ou seja, vai ajudar a equilibrar e a deixar a família equilibrada. Então ele é um auxiliar, ele vai agir como um facilitador. O terceiro papel seria o elo de ligação entre os familiares. Então, nesse caso, a relação ela é facilitadora das relações entre os membros da família. Vai atuar como um elemento de coesão. Então, os membros eles poderão estabelecer coalizões, ou seja, se juntar, né, com o cão, evitando com isso confrontos diretos entre os membros da família. Então, o cão vai ser a ligação de um com o outro. E, por último, a expressão dos conflitos familiares. Então, ele vai favorecer a comunicação funcional entre os membros da família. Ele vai ser a expressão dos conflitos. Então, todos os conflitos que ocorrerem vão estar expressos no animal. Tá? Então, esses são os 4 papéis do animal de companhia dentro da família. Agora, a interação ser humano-animal na literatura e no cinema, nas artes em geral, né? A primeira que a gente vai ver aqui seria o Argos, que era o cão de Ulisses, da obra Odisseia, de Homero, publicada no século 8 a.C. Nessa história, o Ulisses ele se ausenta de casa, ele viaja por praticamente 20 anos e quando ele sai, ele deixa o Argos em casa. Quando ele volta, ele se disfarça de mendigo, porque ele tinham falado para ele que tinham pessoas cercando a mulher dele, cortejando a mulher dele. E ele resolve se disfarçar de mendigo para chegar em casa sem ser notado. E quando ele entra, o Argos é o único que o reconhece. Os outros, ninguém reconheceu ele só foi reconhecido pelo Argos. Nas fábulas de Ésopo, que são dos anos 620 a 560 a.C., praticamente todas as fábulas dele tratam de animais, relação de animais com seres humanos, animais entre animais, animais fazendo as vezes de ser humano, né? As mais conhecidas, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga. Então, desde antes de Cristo, já existia na literatura a interação entre ser humano e animal. No Brasil, o Bidu, que é o cachorro da Mônica, né, do Maurício de Souza, em 1959 o Bidu foi o primeiro personagem do Maurício de Souza. As primeiras tiras que foram publicadas em jornal do Maurício de Souza eram as tirinhas do Bidu. Vigilante rodoviário, a maioria de vocês não deve ter ouvido falar, era um pastor alemão que acompanhava um policial rodoviário nas suas aventuras pelas estradas do Brasil. Rin Tin Tin e Lassie também é bastante antigo, mas ficaram tradicionais no cinema, né? O Rin Tin Tin, um pastor alemão, a Lassie uma Collie. Aí, nos desenhos animados, o Scooby-Doo, A Dama e o Vagabundo, Os 101 Dálmatas, que é um clássico do cinema, tá? E, mais recentemente, o que eu lembrei aí de usar como exemplo, o MIB, né? Os Homens de Preto, que tem um pug, que é o cachorro do Will Smith.
Vínculo e antropomorfismo. O que significa? Vínculo é quando a gente quer aprofundar a relação homem-animal de uma forma não patológica. Ou seja, mantendo o cão com as características típicas da espécie. O cão ou o gato, né? O animal de companhia em geral. Tá? Para isso, há necessidade de se passar algum tempo com esse animal, mas respeitando as suas características fisiológicas, sem alterar as características fisiológicas do animal. Já o antropomorfismo é quando se procura, a própria etimologia da palavra já nos diz, né? Se procura atribuir uma forma humana para os animais. E aí o Grandjean, em 2001, ele alega que assemelhar o cão ao ser humano é um erro biológico que pode se revelar perigoso para o animal. Né? Então, ele alega que a gente atribuir formas humanas aos animais e comportamentos humanos aos animais é prejudicial para a manutenção da espécie. Então, isso é antropomorfismo. Tá? A gente respeitar o cão, a gente deve respeitar o cão naquilo que ele representa para as pessoas. Isso não deve consistir em fazer isso, né, com o cão. Querer fazer com que o cão seja um ser humano, uma criança que só falta falar, como muita gente fala. Né? A gente deve respeitar o funcionamento biológico e fisiológico do cão. Se a gente não fizer isso, a gente pode comprometer a qualidade de vida desse animal, tanto de forma psicológica como de forma física. Um dos principais exemplos de que o antropomorfismo pode ser prejudicial ao cão, a gente encontra na alimentação. Por quê? As características alimentares dos seres humanos e dos cães, ela é muito diferente. Né? Por exemplo, o homem ele muda a cada refeição a sua alimentação, sem nenhum tipo de problema. Isso é fisiológico do ser humano. Né? A gente de manhã toma café, come pão, come fruta. Na hora do almoço, arroz, feijão, carne, salada. À noite, pizza, doce. E isso não altera em nada o funcionamento do nosso intestino. Já com o cão, não ocorre dessa forma. Se a gente modificar com muita frequência a alimentação, o tipo de alimento que o animal recebe, isso pode trazer problema para a função intestinal. Tá? Além disso, o homem, para se alimentar, ele precisa de cozimento, ele precisa de temperos, sal, açúcar, pimenta, temperos diversos para modificar os aromas do alimento, né? E precisa de uma boa aparência do prato para que ele se sinta estimulado a comer. Para o cão isso não é necessário. Muito pelo contrário, existem alguns temperos que a gente costuma usar na nossa dieta que são prejudiciais para o cão. Né? Então, essa ideia de que o cão pode comer resto de comida, pode comer a mesma comida que a gente, é muito errônea. Tá? Uma outra questão que tem a ver com o comportamento na hora da comida é que o ser humano, ele, há milênios, ele consegue comer sem se preocupar com um predador, sem se preocupar em proteger esse alimento e, de repente, ter esse alimento subtraído por algum outro indivíduo. Já o cão guarda na sua memória instintiva que ele precisa comer rapidamente a sua comida para conseguir comer. Porque nos primórdios, quando o animal